pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. E nesse vídeo eu vou estar falando de um livro da série A Verdade Sobre. Então nessa série nós falamos os prós e os contras, não é necessariamente um review, mas os prós e os contras do determinado livro que nós vamos estar comentando. Mas antes de falar do livro, nós vamos falar do assunto que se trata o livro, que é sobre a mordomia cristã. Eu confesso para vocês que há algum tempo eu tenho lido poucos livros assim devocionais de literatura cristã e eu estava à procura de alguma bibliografia sobre o tema de mordomia cristã, que eu acredito que é basilar, que é fundamental para a fé cristã, que é o quê? A mordomia cristã nada mais é a doutrina bíblica da administração do cristão daquilo que Deus nos dá. Então, como é que você administra aquilo que Deus lhe dá, que é a sua vida, que é os seus bens, que é os seus talentos. Então, tudo que nós temos vem de Deus. A nossa vida, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, tudo que nós temos vem de Deus. E nós somos só mordomos, administradores daquilo que Deus nos dá. E Ele vai pedir conta daquilo que fizemos com aquilo que Ele nos deu. E, às vezes, infelizmente, é um tema da vida cristã que é pouco discutido na igreja, né? E, às vezes, pasmem, eu falo isso que eu já tive experiência na igreja, que, às vezes, você encontra crentes de 10, 15, 30 anos, mas que não sabem, ou que até mesmo esqueceram o que é a mordomia cristã e o que significa isso para o crente. E a mordomia cristã, que nas igrejas sérias, que tem lá o preparo para o batismo, né? O discipulado, é um estudo que entra no discipulado cristão, é a questão da mordomia. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui do livro do Elinaldo Renovato, Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então, esse livro aqui, ele tem pouco mais de 150 páginas, exatamente 160 páginas. E esse livro é um livro da CPAD e que foi feito a partir também do tema de uma revista da Escola Bíblica Dominical que iria tratar sobre a mordomia. Eu não sei lhe dizer se o tema da EBD, tratada na revista Lições Bíblicas, se inspirou nesse livro ou o livro foi inspirado na revista. Mas um está ligado ao outro, um tema sobre a mordomia cristã. Então, o Elinaldo Renovato é um pastor, um estudioso ali da Assembleia de Deus, e nós sabemos que a CPAD é uma editora da Assembleia de Deus e que tem um certo viés doutrinário. É tanto que as próprias Bíblias produzidas pela CPAD na tradução revista e corrigida, né? E, geralmente, a grande parte da literatura da CPAD tem uma linha pentecostal, tem uma linha relacionada à doutrina da Assembleia de Deus. Então, esse livro aqui, Tempo, Bens e Talentos, eu estava procurando algum livro, alguma bibliografia sobre o assunto, sobre mordomia cristã, e eu achei esse livro, achei barato, comprei barato, na estante virtual. E ele é dividido a partir desses 3 temas, né? Tempo, bens e talentos. A base do livro seria Tempo, Bens e Talentos, que, na verdade, é a base daquilo que seria a mordomia cristã. A mordomia cristã está relacionada ao meu bem, ao meu tempo, aos bens, a maneira como eu uso os meus bens e a maneira como eu uso os meus talentos. Seria mais ou menos, basicamente, nessa tríade, né? Nesses 3 pontos, né? Então, qual seria as qualidades ou os pontos fortes desse livro? Ele está bem dividido, né?
sobre esses três temas. Então você tem o tempo, que o tempo abarca tudo aquilo que existe depois, que vem depois, né? Então, assim, o tempo está relacionado ao tempo que eu uso no meu trabalho. O tempo serve para eu ganhar dinheiro. E o tempo também serve como eu utilizo ali para buscar e para servir a Deus. E aqui ele faz uma observação muito interessante, que ele fala bem assim, olha, existem pesquisas, e aí ele utiliza pesquisas para se fundamentar, que mostra que o brasileiro ele passa em média 9 horas nas redes sociais. Então, o cristão ele está usando bem o seu tempo, né? Então ele suscita essa reflexão. Os bens, ele entra, que é uma coisa interessante, que ele entra na questão do dízimo, ele fala de que maneira, apesar de que você possa concordar ou discordar da maneira como ele dá a opinião dele, mas ele coloca ali como se deve dizimar, se é do bruto, se é do líquido. Uma pessoa que é um empresário, de que maneira ele pode dizimar, e como eu devo administrar a riqueza. E outra coisa relacionada ao bens, interessantíssima que eu achei na abordagem dele, é sobre o cuidado das pessoas necessitadas, que a igreja tem que ter esse engajamento social e que o crente também deve estar envolvido em questões sociais e se preocupar com a questão social, com o mais pobre, com o mais necessitado. E isso também faz parte da mordomia cristã. Então, os talentos também, de que maneira buscar a Deus, usufruir e usar na obra de Deus. E outra coisa que eu achei interessante, uma abordagem que ele fala sobre essa questão dos bens, ele fala também de como a gente deve usar a nossa vida para com Deus, e de que nós devemos buscar primeiro a Deus, depois servir a nossa família e depois a igreja. E ele faz uma observação que eu acho muito interessante e muito atual, né? É de que a gente não pode colocar a nossa família ou a igreja acima da família, porque isso pode causar, inclusive, problemas familiares e até possíveis separações ou coisas desse tipo, porque com a desculpa de que a gente está servindo a Deus. E servir a Deus é, antes de mais nada, servir a nossa família. A igreja vem depois. Quer dizer, isso não significa necessariamente de que você não deve servir a igreja como uma extensão, mas que o serviço na igreja não pode atrapalhar na vida familiar. Mas, pois bem, apesar dessas qualidades desse livro, eu posso dizer que talvez, eu me arrisco em dizer que talvez não seja o melhor livro sobre o assunto. Até mesmo porque eu tenho um livro aqui sobre vida cristã, que eu acredito que ele aborda a mordomia cristã de uma maneira muito mais interessante, a linguagem, e a maneira como ele aborda ali no livro, de uma maneira melhor do que este livro. Isso porque, vamos falar aqui dos defeitos desse livro. Primeiro, que às vezes eu acredito que o escritor tenha até uns erros de português, uns erros de escrita mesmo. Quando eu falo em português, não é necessariamente escrever uma palavra errada, mas colocar um ponto. Às vezes, na minha leitura, às vezes eu penso que ele poderia dar um ponto de segmento, ele não faz, ou dar um ponto de segmento onde poderia continuar o texto. E assim, um leitor ou um professor de português que às vezes tem esse cuidado, ele vai perceber isso. Eu falo isso porque eu acho que talvez o livro não tenha passado por uma revisão, ou a revisão foi um pouco descuidada. Isso aqui é só um detalhe no que tange à escrita. Mas quais seriam os outros defeitos? Às vezes a percepção que eu tenho é que, no interesse do escritor fazer com que o livro cresça em páginas, às vezes ele é perdulário em coisas que, num livro devocional, não é necessário. Então ele vai lá e vai colocar a palavra no original e vai dissecar.
E às vezes essa dissecação dessa palavra no original, que seria, para mim é uma coisa que não é interessante para um livro desse, por ser um livro devocional. E um livro devocional, você não precisa perder muito tempo em questões técnicas, em buscar a palavra no original. E às vezes, até quando ele exerce essa coisa de você buscar a detalhar o que seria essa palavra, essa definição, às vezes me parece até que sou um pouco incoerente, entendeu? Então, é uma coisa para mim que seria descartável. E a percepção que eu tenho é que o autor ele quer crescer o livro, escrever mais páginas, e ele se perde em escrever mais páginas, colocando coisas que não são essenciais ou fundamentais no livro. Então, talvez se ele colocasse uma experiência, ou citasse, como às vezes ele cita experiências, seria muito mais produtivo do que perder tempo em dissecar a palavra, ficar gastando 1, 2, 3 páginas para dar uma definição da palavra, que eu acho que é desnecessário. Outra coisa que eu acho que é um defeito, que foi um defeito nesse livro, é às vezes, pelo fato de que, pelo que eu vi do perfil do escritor, dele ter livros voltados para a família, às vezes ele tenta encaixar em vários momentos temas sobre questões de gênero, algumas coisas relacionadas à família, que gasta muitas páginas em vários momentos, que a minha visão é que tira o foco do real tema do livro. E como eu disse, volta aquela questão que parece que o autor está querendo fazer com que o livro cresça, encaixando coisas que não são pertinentes. Então, assim, reitero, eu não estou falando que é errado ele abordar o tema. O que eu estou falando é que a proposta do livro, às vezes, é para focar em um determinado assunto, e ele coloca uma coisa que, às vezes, parece que não tem nada a ver com o tópico que ele está dizendo. Entendeu? Então, às vezes, ele coloca essas questões que não são pertinentes para se tratar naquele tema, naquilo que ele está, naquele tópico que ele está abordando. Então, o que eu posso dizer é que é um livro interessante, e eu acho que até é mais do que o suficiente daquilo que você possa falar do tema mordomia. Quando eu falo mais que suficiente, eu quero dizer o seguinte, porque o tema mordomia, ele não é necessário você escrever um livro sobre mordomia, porque é um tema bem sucinto. Mas você pode escrever sobre mordomia, escrever um livro sobre mordomia. E quando eu falo que é mais que suficiente, no sentido de que ele fala muito daquilo, o suficiente daquilo que você pode dizer sobre mordomia. Mas o que eu acredito é o seguinte, como eu apontei os defeitos, é que o livro poderia ser mais reduzido e não falar certas coisas que ele fala que aborda, mas ele poderia, nessas páginas adicionais, acrescentar coisas muito mais interessantes do que ele diz. Então, assim, o que eu quero dizer é que quando a gente fala assim, de estritamente de um tema teológico, um tema acadêmico, você não precisa. Você tem que ser acadêmico, mas quando você fala de temas devocionais, você só coloca certas coisas quando é estritamente necessário. Então você só coloca uma palavra no original, você só dá uma questão técnica ou hermenêutica quando é estritamente necessário para falar daquilo. Porque um livro devocional é um livro que vai falar mais à alma, mais ao coração, suscitar mais a reflexão para a vida da pessoa. E não vai ser um livro que você vai se perder em questões técnicas, né? Mas não deixa de ser um livro bom, mesmo porque no mercado editorial é muito difícil você encontrar livros sobre o tema da mordomia cristã, que eu acredito que é basilar, que é fundamental para se falar na igreja. E é extremamente necessário e que tem faltado. Então, pessoal, espero que tenham gostado. A capa aí é até muito sugestiva, eu gostei muito da capa. Fica aí o Pix para possíveis contribuições. Eu encontro vocês aí mais uma vez aí em outros reviews e abordando outros temas teológicos, filosóficos.
e até a próxima.